Olá, queridos, Deus abençoe. Tudo bom? Bem, eu espero que sim. E se não tiver, acalma seu coração. Papai está no controle da sua vida. Papai está no controle da sua família. Pois é, hoje a gente vai falar de um assunto muito lindo. Família é coisa de Deus, né, queridos? Mas toda família tem seus problemas. Toda família está em desenvolvimento. Se você for parar para dar uma olhadinha aí no canal, você vai ver que não é a primeira vez que eu estou falando de família. Já teve um vídeo falando sobre família. Eu fiz uma analogia entre a família e o diamante. E no final, nós nos conscientizamos com o Espírito Santo que a família é muito mais preciosa do que um diamante. Embora a gente dá para fazer uma analogia bem especial pela preciosidade do que é uma família. Pois é, hoje a gente vai refletir sobre uma família, uma história bíblica. A gente vai ver que muitos servos de Deus, biblicamente falando, eram homens usados por Deus, mas também tinham seus problemas familiares. E muitos não tentaram resolver os problemas que conseguia detectar, ou talvez, não sei, a Bíblia não relata, a gente está supondo aqui que talvez empurrou com a barriga ou fingiu que não estava acontecendo. E isso acarretou grandes problemas. A Bíblia, ela demonstra tanto aquilo que Deus fez na vida desses servos, mas também mostrou os seus defeitos, mostrou coisas que talvez eles deviam ter agido, simplesmente não agiu. Isso acarretou grandes males. E o tema da nossa reflexão de hoje, que eu quero compartilhar com você, querido, é a necessidade de investir na saúde da família. Então, a gente tem que entender que a família, ela é como uma flor, uma plantinha, né? Ela precisa ser regada, nutrida, amada, valorizada, porque a família é coisa de Deus. Foi Deus que te deu. Foi Deus que me deu a minha família. Então, já de início, a gente tem que ter um coração grato, mesmo que talvez você esteja triste com a sua família. Você tem que entender que a sua família está em desenvolvimento, amadurecimento e é projeto de Deus. Então, vamos lá aprender um pouco com os erros de servos de Deus que se encontra aqui na Bíblia, e se encontra aqui é para nós refletirmos, é para nós analisarmos para não cometer os mesmos erros. Glória a Deus, que Deus não escondeu, não ocultou os defeitos dos seus servos. Então isso também já traz um refrigério para o nosso coração, tira o peso de acharmos que temos que ser perfeitos, que a nossa família não tem defeito. Epa, 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 epa. Quem vai nos aperfeiçoando, nos fazendo pessoas melhores, é o Espírito Santo de Deus. Se nós mesmos lutarmos com as nossas armas, com as nossas forças, nós vamos dar com o rosto em terra, porque nós não somos sábios o suficiente, nós necessitamos da misericórdia de Deus, da sua sabedoria e do seu amor. Então, vamos analisar sobre a família de Isaac. Pois é, você vai ver que Isaac foi, né, bênção. Deus usou muito Isaac e abençoou também seus filhos. Mas na família de Isaac havia uma crise. Sim, uma crise que precisava ser solucionada ou que precisava dialogar, conversar, mas preferiram fingir, talvez, a Bíblia não relata isso, mas talvez deixa quieto, não vamos mexer. A gente sabe que tem um problema, mas a gente não vai mexer. Talvez pode dar um problema maior, mas a gente vai aprender com a família de Isaac que quando há problema tem que ser solucionado. Tem que haver uma conversa para que aquele problema não se torne uma bola de neve. E qual era a crise que existia na família de Isaac? Eu queria que você acompanhasse comigo em Gênesis capítulo 25,
somente o verso 27 e o verso 28, e diz assim: cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Então, já de início aqui, querido, a gente vê que havia uma preferência do pai e uma preferência da mãe. Havia essa diferenciação. E isso não pode acontecer dentro de um lar. Por quê? Porque a família, ela é considerada uma unidade emocional. Os seus membros familiares, eles estão interligados uns aos outros, de tal maneira que o funcionamento de cada um automaticamente influencia, afeta os demais. Então a gente vai ver ali, quando você puder, você abra, eu só vou comentar, Gênesis capítulo 27, do 1 ao 46, o que aconteceu. Devido a essa rixa que tinha de Esaú amar, de Isaac amar mais Esaú e Rebeca amar mais Jacó, houve uma rixa, houve uma ruptura, melhor dizendo, dentro deste lar. Por quê? Porque os pais têm que amar os seus filhos, tentar, pelo menos, amar igualmente. Claro que cada um é de uma forma, né? Cada um tem uma personalidade, mas a gente tem que ter esse cuidado de não dar preferência para um e desprezar o outro, ou elogiar mais um do que o outro, porque aquele que não está sendo elogiado com a mesma proporção que o outro, ele vai se sentir desvalorizado, né? Ele vai ter baixa autoestima. Então, há uma responsabilidade dos pais em trazer equilíbrio para com seus filhos, entre os irmãos, né? Então, querido, a gente vai ver que isso é um caso muito sério. Família é algo que precisa ser trabalhada e precisa olhar cada filho, cada cônjuge com carinho, com amor. O que posso fazer para que essa planta ela possa crescer viçosa? O que eu posso fazer para trazer mais união, mais alegria, mais amor para o meu lar? Talvez se Isaac e Rebeca tivessem esse olhar, do que a gente pode fazer para trazer união desses irmãos? Mas eles sabiam, eles percebiam essa crise dentro desse lar, mas não trataram, e isso acarretou grandes males. E é o que a gente vai trabalhar nesse vídeo rapidamente, tá bom, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, família é coisa de Deus, mas família Deus nos dá para que a gente possa cuidar, para que a gente possa zelar com todo amor, com todo carinho. É uma planta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, eu queria, antes de entrar no assunto, no texto proposto aqui de Gênesis capítulo 27, do 1 ao 46, que eu não vou ler, se tiver que pincelar, eu só vou pincelar, mas vou parafrasear. Antes, eu gostaria de trazer para vocês uma frase de um livro, A Cura dos Relacionamentos Familiares, de Ricardo Sartre e de Luciane Kishi. E diz assim a frase: diferenciação entre os filhos é destrutível para a união dos irmãos e familiar. Na vivência dos relacionamentos afetivos dentro da família, surgem diversos acontecimentos que acarretam em nós feridas de ordem emocional e que geram sofrimentos. E assim, com o passar do tempo, acontece um desgaste nos relacionamentos entre os casais, entre os filhos ou em qualquer outro membro desse lar. Na maioria das vezes, esse desgaste emocional leva ao comportamento da indiferença entre os integrantes dessa família. E quando acontece a indiferença, é muito triste.
né? Fica aquele clima chato. Você já não vê mais o compartilhar do amor, da harmonia fluir dentro daquele lar. Agora a gente vai tirar como exemplo a família de Isaac. A gente vai ver que dentro de uma família onde habita servos de Deus, essa família também precisa ser tratada. Essa família também precisa ser nutrida. Embora somos servos do Senhor, embora Jesus está dentro da nossa casa, no nosso lar, cabe a nós a nossa responsabilidade, cuidar da nossa casa, dos nossos filhos. Essa responsabilidade Deus nos deu. Temos que pedir sabedoria ao Senhor. Se detectar algum problema, é necessário tratá-lo. Não coloque para baixo do tapete, porque isso pode acarretar vários problemas. Ou então, assim como na família de Isaac, uma ruptura entre os irmãos. Muito sério isso, muito triste. Mas a gente vai aprender hoje, né? Deus vai falar o seu coração, assim como falou o meu, que a gente tem que olhar e entender que a família é um ministério. E todo ministério requer dedicação, requer esforço. Todo ministério é para Deus. E família também é um ministério. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, querido, quando a gente vai analisar essa história da família de Isaac e Rebeca, você vai ver ali, né, que Isaac amava mais Esaú e Rebeca amava mais Jacó. E havia essa rixa. Então, logo quando eu estou ressaltando aqui, capítulo 27, do 1 ao 46, tá bom? Quando você for analisar, você vai ver ali no decorrer dos versículos que Isaac já estava no final dos seus dias. Ele já estava percebendo que ele já ia morrer. Então ele fala para Esaú, filho, vai lá, prepara, vai caçar, traz uma caça, prepara aquela comida gostosa, daquele jeito que você sabe que eu gosto, e venha trazer para mim, porque assim, a partir do momento que você traz essa comida, eu vou saborear da sua caça e vou lhe abençoar. Porque eu não sei quando Deus vai me levar. Estou parafraseando, tá bom? Então Esaú sai para o campo e vai à procura da caça. Nisso, Rebeca escuta Isaac falar com Esaú, corre e vai falar com Jacó. Ó, Jacó, eu ouvi seu pai falando que para Esaú pegar a caça, porque ele, logo após, quando ele trazer o cozido, ele vai o abençoá-lo. Então você vai fazer assim, filho, faça o que a mamãe tá mandando, é mais ou menos isso que tá aqui. Você vai lá, pega um animal que eu vou preparar do gado lá, pega lá o animal que eu vou preparar do jeito que seu pai gosta e você vai levar pro seu pai. Mas mãe, Esaú é peludo, eu sou liso. A gente dá um jeito, a gente disfarça você com pelo de animal, bota a roupa de Esaú e você vai ter com seu pai. E lá seu pai vai te abençoar no lugar de Esaú. E foi isso que aconteceu. Logo após que o pai estava desconfiado, porque a voz lembrava Jacó, mas aí ele cheira o filho e como ele estava com roupa de Esaú, e o pelo na mão do animal disfarça, ele pensa que é Esaú e ele abençoa Jacó. Com toda a sorte de bênção, que ele vai ser senhor sobre todos os parentes, sobre todos os familiares. Logo após que Jacó pega a bênção do seu irmão, ele se retira, Esaú chega com a caça. Nisso, quando ele vai apresentar o cozido para o seu pai, pai, levanta para comer, porque para o Senhor me abençoar. Nisso, a Bíblia fala que Isaac estremece, porque ele já tinha liberado a bênção. E ali Esaú fica desesperado, pedindo ao pai para que pelo menos abençoasse com alguma coisa. E ele falou, filho, não tem como eu mais te abençoar, porque todas as bênçãos possíveis eu dei para o seu irmão. E ali ele fala, no capítulo 27, ele ressalta o que seria a vida de Esaú, né? Que ele ia viver pelos desertos. Isso se encontra lá no verso 39 do capítulo 27, diz assim, sua habitação será longe, nos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto, você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar,
sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Então mostra que o primogênito, antes, Jacó já tinha roubado a primogenitura de Esaú e agora roubou a bênção de Esaú. Nisso a Bíblia ressalta que Esaú passa a odiar o seu irmão. Então a gente vê que essa rixa que existia dentro dessa família, entre um pai preferir o outro e a mãe preferir o outro, ocasionou, né, essa briga entre os irmãos, de tal forma que um queria matar o outro. Então Rebeca manda Jacó para a casa do seu tio Labão, para ficar por lá, enquanto a ira de Esaú vem a se aplacar. E a gente vai ver depois, no decorrer das narrativas bíblicas, não é o assunto de hoje, que tudo que Jacó fez com seu irmão, ele recebeu em dobro com Labão, né? Triste. Mas, querido, o que eu quero ressaltar hoje é sobre a família de Isaac. Aqui mostra que a família de Isaac era um relacionamento que foi permeado pelo engano. Por que eu estou falando isso? No capítulo 27, do 8 ao 13, quando você puder, você vai lá ler, Rebeca ensinou um dos filhos a enganar o pai. Olha que triste. A mãe, por preferir né? Ela ensina o seu filho a mentir. Quando os pais não se relacionam de forma sábia, os filhos se sentem à vontade para atitudes também doentias. Então, embora Jacó sabia que aquilo que a mãe estava mandando ele fazer era errado, mas ele sabia que Isaac amava mais Esaú. Então, por ele ter essa rixa, por ele ter se sentir desprezado pelo pai, ele atende o pedido da sua mãe e mentir e enganar seu próprio pai. Então, esse relacionamento ali familiar, ele era permeado pelo engano. Olha que coisa triste, né? Dentro de um lar. E outra coisa também que eu quero ressaltar sobre a família de Isaac, rapidamente, é que a família ela foi destruída pela distância. Se você for ver depois que a ruptura que teve entre Esaú e Jacó, a família ocorreu o quê? Uma quebra, né? Isaac mais à frente morre, Jacó vai para a casa do seu tio Labão, Esaú fica com ódio do seu irmão e ali eles ficam anos e anos com aquele ressentimento. A família que não se esforça, querido, e não se propõe a servir ao Deus único e verdadeiro, dificilmente experimentará a cura e a libertação de suas feridas. Quando a gente clama pela nossa família, quando a gente coloca os problemas no altar, Deus vai nos dar graça para poder enfrentar de frente aquele problema, para poder tirar aquele problema debaixo do tapete e tentar solucionar, para que não venha acarretar problemas futuros. Outra coisa também que eu quero ressaltar na família de Isaac é que é o Jacó, especificamente. Por quê? Porque Esaú fica com ódio de Jacó, aí nas narrativas bíblicas dá aquele espaço e abre um parênteses para enfatizar mais a vida de Jacó, ali durante alguns anos. E mostra que o caráter de Jacó passou a ser um caráter, o quê? Deformado pela falta de valorização e de segurança dentro da sua própria casa. Jacó era um ser humano, cresceu um adulto que não se sentia valorizado pelo seu pai, né? Não se sentia amado nem pelo seu irmão e nem pelo seu pai. E ele passou a ter o quê? Uma baixa autoestima e não se sentia seguro dentro do seu lar. O seu próprio pai, que tinha que amar os seus filhos igualmente, trazer união dentro do seu lar, a sua mãe também, havia essa rixa. E isso acarretou deturpação no caráter de Jacó. Passou a ser um homem que mentia, passou a ser um homem que tinha que passar por cima das pessoas para poder ter o que ele queria. Mas você vai ver que no decorrer da vida de Jacó, Deus tratou com Jacó. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ele sofreu, passou por certas situações que ele já tinha feito com outras pessoas, mas Deus é tão misericordioso, querido, que conserta
trabalha na vida de qualquer um. Bendito seja o nome do Senhor. A gente vai ver que o primeiro passo para ser transformado, uma pessoa que reconhece os seus erros, o primeiro passo é reconhecer os seus defeitos. Então você vai ver ali na narrativa bíblica da vida de Jacó, logo depois que ele sai do seu lar e vai para a casa do seu tio Labão, no decorrer dos anos ali que ele vai passando, né, a situação com o seu tio Labão, sendo enganado, né? Deus começa a tratar a vida de Jacó, o caráter, vai moldando o caráter de Jacó. E Jacó vai reconhecendo o seu erro, vai reconhecendo as suas falhas. E isso é um grande passo para Deus começar a operar na vida de Jacó. E se você for ver lá em Gênesis capítulo 32, verso 27, mostra que Jacó confessou o seu pecado. Quando a pessoa confessa o seu pecado, isso é um início de arrependimento, de mudança de atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis capítulo 32, do verso 26, mostra também que Jacó buscou uma bênção especial. Buscou estar ali, num trabalhar com Deus, né? Ele não abriu mão da sua bênção. Jacó passou por tantas lutas, querido, na vida, que passou a não temê-las. As lutas que ele enfrentava ali com seu tio Labão e lutas futuras foi um combustível para que ele alcançar a bênção do Senhor. Ele realmente, diante de tudo aquilo que ele tinha passado, ele se conscientizou que ele precisava mudar. Ele se conscientizou que ele não queria mais carregar aquilo consigo, aquilo que ele tinha aprendido com a sua mãe. Talvez Rebeca fez sem maldade, por valorizar mais Jacó, querendo beneficiar o seu filho, ocasionou uma mancha no caráter do seu filho. Muitas vezes a gente é assim, os pais, nós não jamais queremos deturpar o caráter dos nossos filhos. Muitas atitudes a gente age de forma sem pensar, mas que prejudica. E o que faz a gente agir de forma sábia, de forma que vai formar um cidadão com um caráter que honra a Deus, que honra a família, é colocando no altar, pedindo a Deus sabedoria, pedindo ajuda ao Senhor. Embora muitas coisas a gente já sabe qual é a decisão a ser tomada, sempre, querido, sempre ore primeiro, sempre busque orientação no Senhor, porque às vezes aquilo que a gente acha que está certo não está. Ou talvez se a gente tomar certas atitudes, vai acarretar problemas futuros. Então busque sempre orientação no Senhor. Outra coisa também que eu quero ressaltar é que o que lhe causava dor em Jacó passou a ser o combustível para ele lutar. Aquela distância da família dele com seu irmão Esaú, né? A luta que ele tinha ali em querer Raquel, e primeiro teve que casar com Lia, depois teve que esperar por a mulher que ele amava, e também pela riqueza que ele adquiriu ali com seu tio Labão, e Labão sempre tentava, né, roubá-lo. E a gente vê toda aquela trajetória, toda aquela luta de Jacó, a dor, as frustrações que ele enfrentava, tudo aquilo ali serviu para que ele venha reconhecer que ele tinha que mudar, que ele não tinha que ser mais assim daquele jeito. Gênesis capítulo 32, verso 28, mostra que Jacó recebeu um novo nome. Quando ele teve uma experiência verdadeiramente com o Senhor ali no vale de Jabote, né? Ali naquele vale, realmente o Senhor mudou o seu nome. Jacó recebeu uma marca especial. Ele lutou com Deus, não aceitou o que está proposto para ele. Tinha algo que já estava decretado, de coisas que ele plantou, mas ele se arrependeu na sua caminhada. E ele reconheceu que ele precisava ser uma nova pessoa e ele não abriu mão de querer a sua bênção, uma vida no qual ele tinha sem credibilidade, ele tinha uma vida que não trazia respeito, distante de Deus. Ele não se apoiou em seus fracassos. Quando ele estava ali no trabalhar com o Senhor, quando o Senhor estava trabalhando na vida dele, ele não se apoiou nos seus fracassos e aceitar o que a vida estava lhe propondo. E nem as derrotas devido ao seu caráter.
Ele se apoiou no caráter de Deus. Com Deus, ele encontrou todo apoio e valorização que não tinha no lar, querido. Tudo aquilo que seu pai não pôde lhe dar devido às suas falhas, porque é ser humano, ele encontrou em Deus. E eu termino aqui trazendo uma passagem bíblica riquíssima que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, do 25 ao 29. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença dele. Então, se você foi chamado por Deus, se você se considera servo de Deus, então, querido, você se enquadra nessa categoria acima daqueles que eram desprezados, daqueles que não eram, mas passou a ser, sabe por quê? Porque não é nós, é Deus em nós. Não somos nós, é o Senhor na nossa vida que faz a gente ser algo especial, algo no qual possa ter valor. Nós somos vasos de barro e nesse vaso de barro habita a preciosidade do Deus eterno. Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a sua vida e que Deus possa te dar sabedoria, querido, no seu lar, para que você possa cuidar da sua plantinha, porque não há nada que venha superar, trazer alegria ao seu coração do que uma família feliz, uma família unida. As primeiras pessoas que nós temos que alcançar para Cristo são os nossos, são os da nossa casa. É aqui que primeiro Cristo tem que brilhar. Não adianta a gente alcançar o mundo todo e dentro da nossa casa. Primeiro é nosso lar, nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, se você for homem, primeiro é dentro da sua casinha. Aí, quando a sua casinha estiver alicerçada, forte, Deus vai usar você e sua família para abençoar outras pessoas. Mas cuide da sua casinha. Foi Deus que te deu. Dê amor a essa planta. Eu vou estar orando por todos nós, porque todos nós precisamos da graça de Deus para cuidar do nosso lar. Senhor Jesus, que o Senhor possa cuidar, Senhor, da nossa casa, que o Senhor possa nos dar sabedoria, Senhor, para poder entender que tem coisas, Senhor, que o Senhor nos deu para realizar e fazer. Pai, que possamos entender, Senhor, que embora o Senhor abençoa, mas tem coisas, Pai, que é necessário a gente regar, a gente agir com paciência, a gente agir com amor, a gente valorizar. Espírito de Deus, nos dê entendimento e discernimento para detectar aquilo que temos falhado dentro da nossa casa. E nos ajuda, Senhor, para que a nossa casa possa ser um pedacinho do céu. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Louvado seja o nome do Senhor.